Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. O objetivo desse vídeo é explicitar algumas citações sobre o Machado de Assis, desse livro de contos, Papéis Avulsos, que é um livro que tem o Alienista, né, um conto bem conhecido que está dentro, né, e como o próprio autor sugere, o nome é Papéis Avulsos. Eles como se fossem jogados numa mesa, na escrivaninha, né? Mas na verdade eles congregam a mesma a mesma proposta de contos reflexivos, principalmente de um autor realista, como Machado de Assis, por exemplo. Bem, mas o objetivo ser essas citações em que sentido, né? No sentido da gente tentar ver na obra, nessa específica dos contos do Machado de Assis, o que a gente consegue encontrar em termos, ou o que eu particularmente considero encontrar como algo psicológico da obra dele. Então esse não é um vídeo para você que está buscando informações sobre como que é o livro, né, os contos para vestibular. Esse não é esse tipo de vídeo. A proposta desse vídeo é a gente eu pegar algumas citações que me chamaram muita atenção aqui, conforme eu fui lendo os contos, e que eu acho que tem um caráter que nos remete à nossa psicologia e à nossa humanidade e às questões filosóficas da nossa existência. De certa forma, o Machado de Assis ele é um autor que coloca muito bem interrogações sobre a loucura, sobre a doença mental, sobre o desequilíbrio, né? Dado que ele mesmo era um escritor gago, né? E era preto e sofria o racismo da época, né? E uma das maneiras de ele compensar, sim, né, que a gente vê é através da literatura a própria gagueira que ele tinha, incluindo isso ser uma forma terapêutica, né, escrita como uma maneira terapêutica que ele encontrou ali, né. É importante a gente entender que toda a literatura ela é de alguma forma um pouco autobiográfica, né? Então, todos esses assuntos que às vezes envolvem, né, no alienista, na teoria do medalhão, que é uma teoria que tem um pouco uma discussão sobre o que é justo, o que é injusto, né? Toda a questão do príncipe de Maquiavel aparece na teoria do medalhão ali, de uma maneira resumida, e a teoria do espelho também, mas quer dizer, toda essa discussão que existe sobre a saúde mental, de certa forma, ou sobre coisas estranhas, coisas esquisitas, né? Coisas bizarras, aquilo que ele vai colocar, né, como coisas metafísicas, assuntos transcendentais, né? Isso tudo está muito presente na obra do Machado de Assis, né? Bem, um aspecto que me chamou bastante atenção no conto chamado O Alienista, né, que é um conto bem conhecido, é o fato que ele traz uma discussão sobre o que seja saúde mental, né, evidentemente, e um pouco de sátira, que é bem característico da narrativa do Machado de Assis, né, esse realismo e essa sátira que está geralmente por detrás, assim, por debaixo. Mas me chamou muita atenção quando o Simão Bacamarte consegue, né, a chamada Casa Verde, que é o asilo, né, para internar os alienados, que, né, se chamava naquela época. Isso é um termo que vem da França, né, quando se fala, por exemplo, não se falava em hospício, né, na França se falava asilo de alienados, né. Então essa ideia do sujeito que não tem consciência do que ele vive, né? Então é uma terminologia da época, assim, só fechando parênteses. Mas uma coisa que a gente percebe no texto é os papéis sociais que, que estão muito... Existe uma discussão muito forte sobre a distribuição de papéis sociais, na verdade, nesse conto. Do meu ponto de vista, acho que esse é um dos ângulos possíveis da gente ver. E um dos grifos que eu fiz aqui, que eu acho que explicita muito bem essa questão dos papéis sociais, que o Simão Bacamarte, quando ele consegue a chamada Casa Verde para fazer a instituição de asilo de alienados, digamos assim, brasileira, em Itaguaí, né? Quando a esposa dele vai se vestir, né, admirando
Ele como um cara que conseguiu, que vai fazer uma grande revolução ali, né? Sabendo cientificamente distinguir quem é louco, quem é sadio, quem, né? Dentro das teorias ali que ele inventa e tal. Diz assim, né? Em relação a Dona Evarista: contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século. E não só a cortejavam, como a louvavam, porquanto, e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Essa é um fragmento do conto que me chamou muito a atenção, porque o que o Machado está colocando, né, é que existe um ângulo social que é toda a polêmica de como que no padrão burguês, né, inclusive o Simão Bacamarte, né, diz aqui no início, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua, né, e aos 34 regressou ao Brasil. Então ele tem uma posição sátira, né, em relação a todo essa perfumaria que existe dentro do padrão burguês, como alguém, né, que vem importando, inclusive, né, importando a discussão sobre a saúde mental, né, porque o Brasil em si, ele sempre foi precário em discussões de saúde mental, em discussões filosóficas também, né? Então a gente não tem um histórico de criatividade longo, assim, né, de longa data. Então o que eu vejo que ele coloca nessa citação, assim, né, quando ele fala, né, se ele tinha inveja da esposa, né, da Dona Evarista, admirando o esposo, né, e ela se vestindo e se arrumando como uma verdadeira rainha, né, se alguém sentia inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Então ele está colocando que a gente está numa sociedade também onde todo mundo, de certa forma, tem uma inveja do outro, né, uma sociedade invejosa. Claro que isso diz respeito à própria sociedade narcisista, né, onde existe muita briga de eu, muita briga de ego, né, e enfim, o narcisismo exacerbado também, que já pelo título das profissões, né, até porque a influência política sobre a saúde mental, né, muitas vezes há uma confusão entre doença mental e crime, né, então a indústria do crime também se apropria muito de critérios psiquiátricos. Então há toda uma discussão muito forte de como que se exerce poder sobre os corpos, né? Como lembra o Foucault, por exemplo, nisso tudo com a História da Loucura, né? Que é um livro bem fundamental. Tudo isso é extremamente atual, se a gente for ver, né? Porque você basicamente caiu numa sociedade que já está automatizada por papéis sociais. E a grande discussão que eu vejo que tem aqui, presente também nesse conto, é, por exemplo, a teoria do etiquetamento. E os estigmas sociais, eles giraram muito em torno da doença mental, da loucura, ou do criminoso, da criminosa, né? A ponto de a gente ter na nossa história da criminologia, lá no início, com influência do positivismo, com a ciência, né? Que, assim como o Bacamarte propaga, por exemplo, o sujeito, o Lombroso, né? Lombroso foi um médico, psiquiatra, italiano, se eu não me engano, e que tinha teorias absurdas, assim, que se a pessoa tinha a mão grande, ela tinha tendência a roubar. Se a pessoa tinha o crânio, eu não lembro exatamente quais são os critérios, mas ele tinha todo um arcabouço teórico que... Então eu vejo que há essa discussão aqui, né, sobre a burguesia também se institucionalizando, né, uma ideia do império internacional, inclusive,
Quer dizer, onde corre a ideia de doença mental, você tem essas polaridades entre quem vai determinar, né, o que seja louco e aquela pessoa que vai determinar que aquilo mesmo é loucura a partir dela, tendo ela como ponto de referência, né, que é a grande discussão da maneira como se encerra o conto. Né? O Simão Bacamarte se pega solitário. Quer dizer, justamente porque a ideia da saúde mental, ela gira muito em torno daquilo que a própria pessoa que diz o que é saúde vai ter que ter uma consciência da própria consciência. E por que, né, o ter consciência da própria consciência, né? A pessoa que lida com saúde mental, justamente para que ela possa se deslocar dessa maneira, para que essa maneira da saúde mental não se torne ditatorialmente moralista e perigosa, como se transforma inclusive no conto, no ângulo político, no ângulo jurídico, né? E das formas de exercer poder ali na cidade de Itaguaí, que portanto tem toda uma revolta também ali da população, né? Porque tudo acaba sendo ditatorialmente louco, né? E aí o próprio Simão Bacamarte se vê sozinho no final, quer dizer, o conto se encerra exatamente porque essa ditadura, né, de estigmatizar o que é loucura, faz com que aquele que diga e fique ditatorialmente dizendo que ele na verdade vai se enclausurar, porque ele está sendo um ponto de autorreferência e ele vai se enclausurar nisso, né? E que é como se encerra o conto, né? O Simão Bacamarte se vê sozinho. Ou seja, a ideia, a grande discussão filosófica, né, é sobre estigma social de saúde mental. O Erving Goffman fala muito bem disso. Então, assim, para se discutir saúde mental, a gente não pode se discutir como um ponto de partida de um sujeito que vai determinar, né? Justamente porque isso é uma autorreferência, a ponto de essa autorreferência se enclausurar nela mesma, né? E aí você não, a pessoa que determina esses estigmas, ela vai se ver numa posição em que ela está falando de saúde mental justamente porque, na maioria das vezes, ela não tem saúde mental. Então, que é o que ocorre, que a gente vê no conto, pelo menos eu vejo nesse sentido. Então, essa é uma colocação que eu gostaria de fazer em relação a esse conto presente nessa coletânea aqui. Há um outro ponto também que eu gostaria de explicitar, que tem a ver com essa situação da rebelião, né, provocada pelo sujeito chamado Crispim Soares. Crispim Soares não negou o fato, né, de que provocou a rebelião, mas explicou dizendo que cedera a um movimento de terror ao ver a rebelião triunfante e deu como prova a ausência de nenhum outro ato seu, acrescentando que voltara logo à cama doente. Simão Bacamarte não o contrariou. Disse, porém, aos circunstantes que o terror também é pai da loucura e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais caracterizados. Ou seja, até aquele sujeito que tenta contestar acaba sendo cooptado pelo sistema e entra, de certa forma, nesse jogo da loucura. Então, a própria justificativa que esse sujeito dá, né, de que ceder a um movimento de terror, né, então esse terror é loucura, né? Então, para o alienista, isso acaba dentro dos critérios dele normativos, né, e da arrogância científica dele, ele acaba, né, cooptando ali qualquer um dentro desse sistema que ele pretende como saudável, né? Psicologicamente saudável e maduro e moralmente correto. E aí, depois dessa sequência toda, né, acontece o encerramento do conto, né, como eu comentei anteriormente, que vai ser esse sujeito que denomina o externo a partir do que ele acha, né? Então ele acaba tendo uma relação especular, uma relação no próprio espelho,
E, consequentemente, vai tendo desdobramentos do conto, né? E nessa sequência ditatorial que ele vai estabelecendo, isso é loucura, aquilo é loucura, tudo mais é loucura, se faz o encerramento do conto, como eu falei anteriormente, né? Ele se vê sozinho como autorreferência da loucura, porque ele, né, não consegue ter uma consciência da própria consciência para poder se deslocar dessa maneira. Então ele entra dentro dessa narrativa e fica encapsulada nela, né? Em outras palavras, fica alienado, né? Ele não tem consciência daquilo que ele vive. Bem, gente, essa era a breve análise e comentários que eu queria adicionar em relação a esse conto. E se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, psi.ricardo.ch, e consequentemente eu vou fazer mais sobre os outros contos desse livro. E por enquanto era isso, tá bem? Um beijo a todas e todos.